Boa noite. O cunhado da sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, preso em São Luís, confessou... Para quem assiste ao Jornal da Band, às 7h20 da noite, é difícil imaginar que tudo começa a ser produzido bem antes. Agora, por exemplo, são 8 horas da manhã e as gravações já estão a todo vapor. Você tem que se deslocar numa cidade muito grande como São Paulo, você tem que ir para cada ponto, você tem que falar com um personagem, você tem que falar com um especialista, você tem que mostrar o local onde tem bastante imagem ou mais um personagem. Então tudo isso toma muito tempo e aí você ainda volta para a redação para fechar o texto. Antes mesmo da equipe deixar a emissora, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, toda a reportagem já foi pensada, pesquisada e discutida na redação. Lá, os pauteiros são responsáveis por apurar informações e preparar a pauta, que servirá como guia para o repórter. A ideia é que a gente olhe para os próximos dias para que a gente consiga ter ideia do que a gente precisa produzir e qual a nossa condição. Acesso meus e-mails, vejo se eu tenho resposta para pedidos que eu fiz há dias atrás, se eu tenho algum retorno de assessor para alguma pauta que eu estou tentando construir, vejo se as pautas que eu produzi ontem estão caminhando, se os repórteres estão com tudo em mãos, deu tudo certo. Na verdade, esse jornal que a gente vai assistir hoje, o Jornal do Dia, a gente começa a produzir ele no dia anterior. Eu cuido da parte de logística, da parte de conteúdo. Qual é meu papel principal? Eu tenho que fazer as pautas do jornal, as matérias, darem certo. Eu tenho que manter contato com todas as áreas da redação, que aí entra chefe de reportagem, edição, coordenação de rede, para saber o andamento das matérias, dos VTs que nós encomendamos. Em um jornal de âmbito nacional, apenas as notícias locais não são suficientes. Para isso que servem as praças, redações da Band em outros estados que colaboram com a produção de conteúdo. Eu tenho 2 editores executivos, que são as figuras com quem eu trabalho direto e eu delego parte dessas decisões, inclusive muitas vezes eles que fazem a reunião de caixa com as praças e tudo mais, mas é evidente que quando envolve alguns temas mais delicados e questões políticas e tudo mais, é uma decisão que eu tomo em conjunto com a direção de jornalismo. Com as propostas e ideias prontas, a reunião de pauta leva os editores a definirem o que será notícia e o que não será no jornal no dia seguinte. Mas como é feita a escolha? Um dos principais desafios do dia, que é editar, ou seja, priorizar as informações e decidir e optar por aquilo que se considera mais importante e o que vai caber e o que não vai caber. Evidente que tem fatos e tem circunstâncias que não deixam dúvida nenhuma sobre o espaço que eles merecem e sobre a necessidade deles estarem no jornal. Eu recebo a informação às 9 da noite, mais ou menos, do que eu vou fazer no dia seguinte. A não ser que seja uma pauta que eu já previa, né? Então, mas a média, a pauta me é enviada às 9 horas da noite. Eu já começo ali a pensar o que eu vou fazer no dia seguinte, porque o tipo de roupa que eu vou usar, isso interfere, né? Que tipo de pauta eu estou fazendo, a roupa que eu vou utilizar. E tem essa frescura em televisão? Sim. Eu sou repórter cinematográfico do Jornal da Band. Vou mostrar para vocês o dia nosso, como é que é. Coloca aquilo na mão de uma equipe, aqui a equipe é reduzida, é um repórter e um cinegrafista, e essa equipe vai para a rua captar aquele material. Então, para mim, esse momento é um momento decisivo, porque se aquilo for mal captado, quer dizer, se nesse momento tiver um problema, e aí eu estou falando do ponto de vista técnico, tiver um problema de captação de áudio, tiver um problema de foco, tiver um problema do próprio equipamento, enfim, chegou aqui, você vai ter pouquíssima chance de resolver aquilo, ou para resolver você vai ter que perder qualidade, né? Você não vai poder usar a melhor parte da entrevista porque o áudio ali não está bom. Na redação, os últimos detalhes são tratados entre diretores e editores para o fechamento, que definirá o espelho do jornal, um tipo de script, com tudo que irá ao ar a partir das 7h20 da noite. Agora a gente tira o card, dá para o motoca. Aí eu consigo mostrar.
que a matéria é para hoje, às 7h20, então vai levar o card das duas marcações, do hospital e do personagem. Tudo que é filmado pela câmera do cinegrafista fica armazenado neste card, que é levado da equipe de externa até a emissora por um motoboy. Chegando lá, o material vai direto para a sala de geração de matéria, conhecida também como Media Center, para ser inserida no sistema da Band. A parte mais difícil é quando um material chega em cima da hora, né? Que eu tô falando, principalmente o material bruto, né? Que a gente fala que são os repórteres de São Paulo. A gente recebe tudo, tem que cortar, aprovar off, cortar off, às vezes decupar sonora. O repórter, normalmente, quando chega em cima da hora, ajuda a gente. Ou ele já traz, o cara fala isso, ou ele já traz a marcação, o timecode. Volto para a redação, escrevo um texto, passo pelo editor, muitas vezes tem que aguardar um pouco por conta dos horários. Gravo o off e aí estou liberada. O editor ele é responsável pelo conteúdo final, então é aquilo. Se você colocar uma informação errada, lógico que tem gente que checa a matéria, o editor executivo vai checar, às vezes o editor-chefe também assiste. A matéria ela é checada várias vezes, né? O repórter vai escrever o texto pelo que já foi checado na pauta ou com as fontes, aí eu vou passar o texto com o repórter, depois que eu escrever, editar, vai ter alguém que vai assistir, ela passa por vários processos, a matéria. Repórteres e editores correm para finalizar as reportagens. Já Ricardo Boixá e Paloma Totti dão início aos preparativos para irem ao ar. Volto para cá 3h30, 3:45 e tal, aí já vou me envolvendo nesse processo de produção, de fechamento de produção do Jornal da Band, que implica em coisas que não tem nada a ver com jornalismo estrito senso, como maquiagem, trocar roupa, essas bobagens, e que tomam tempo. O editor-chefe, o Matar, passa o que ele quer, como serão as matérias, a gente discute um pouquinho, dá algumas ideias, e aí a gente já entra um pouco no universo do Jornal do Dia. Então eu fico à disposição para gravar algum off, eventualmente escrevo alguma notinha, algum off vivo, eu ajudo um pouquinho também nessa parte. Exclusivamente me envolvo no fechamento da escalada, das manchetes, aquilo que vai pretender dar um tom e o rosto ao primeiro contato do jornal com os espectadores. Entrar no universo do jornalismo é muito bacana porque você vê todo o produto, como ele é preparado e o resultado final é que todo mundo vê em casa, né? Que são os dois na bancada, as matérias dos repórteres, mas existe uma equipe enorme por trás, um trabalho intenso, de uma equipe gigantesca mesmo, com repórteres, editores, pauteiros, chefe de reportagem, produtores. Assim, lado a lado na bancada, pode até parecer que Boixá e Paloma exercem a mesma função, mas é aí que entra o papel do âncora no Jornal da Band. Diferente de um apresentador, ele também dá a sua opinião sobre os assuntos tratados nas reportagens. Eu vejo a notícia no ar e reajo a ela de forma improvisada, sem texto escrito, sem tempo predeterminado, sem tom combinado, da forma como reagiria se estivesse em casa, de pijama, aposentado, assistindo, ou jovem, me preparando para ir para a universidade, ou trabalhador tendo chegado e assistindo o telejornal, jantando. Me dá vontade de xingar, me dá vontade de rir, me dá vontade de ridicularizar, e eu tenho procurado externar esses sentimentos e essas opiniões da forma mais instantânea e, portanto, espontânea, não ensaiada possível. Depois de todos os processos, os apresentadores se preparam para entrar na sua tela. E o que vem depois você já conhece, né? Boa noite.